Fala aí, investidor e investidora, meu nome é Gabriel, sou analista CNPI especializado em investimentos e nesse vídeo aqui de hoje a gente fala sobre uma das personalidades mais famosas entre os investidores aqui no Brasil. Ele é simplesmente o maior investidor pessoa física, com uma fortuna avaliada em mais de 2 bilhões de reais e um patrimônio totalmente voltado para ações que pagam dividendos. Quero nem imaginar o tanto de dividendo que ele ganha anualmente. Deve ser uma bolada bem interessante, com certeza. Nesse vídeo aqui de hoje, então, nós vamos falar sobre Luiz Barsi Filho, um investidor de 82 anos, com mais de 50 anos de experiência no mercado financeiro, que com certeza coleciona muito mais acertos do que erros, mas que ainda assim possui erros. Todo investidor possui erros, é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo de hoje, com duas ações que são bem polêmicas. Inclusive, uma dessas é onde o Luiz Barsi vem tendo as maiores perdas ao longo dos últimos anos. Então fique nesse vídeo para você entender um pouquinho mais sobre o que eu estou falando. Como a gente sabe, o foco do Luiz Barsi é montar uma carteira de dividendos. Ele abdica muitas das vezes de setores que não aí são tão pagadores de dividendos para investir naquelas empresas mais perenes, mais seguras e que ele consiga visualizar pelo menos um dividend yield anualizado de 6%. Ele começa a passar a régua aí em ativos que ele poderia investir a partir disso. Obviamente nem todos os ativos conseguem pagar isso, mas pelo menos é a régua, é onde ele mira para investir em uma nova empresa. Historicamente, o Luiz Barsi montou uma carteira com alguns nomes bem interessantes, como o caso do Banco do Brasil, também o caso do Santander, também o caso da Unipar, onde ele conseguiu ganhar tanto em crescimento como também através de dividendos. Klabin, uma posição também muito antiga aí do Luiz Barsi, onde sempre conseguiu ganhar muito dinheiro. O que inclusive ele fala que ele sempre se mantém avesso a empresas, principalmente de consumo cíclico e empresas mais comoditizadas. Afinal de contas, a gente não tem aquela previsibilidade muito alta, né? Eles gostam muito de citar, por exemplo, empresas de aviação que não tem ali um histórico perene, né? Por mais que o setor de aviação seja perene, sempre vai existir, mas as empresas que neles estão inseridas não são perenes. São empresas que estão falindo, outras surgem ali a partir delas, e assim vai essa renovação do mercado, não tendo essa característica de longo prazo de existência. E o mesmo se repete no setor de turismo, setor automobilístico, algumas empresas que, mesmo que hoje sejam líderes, não têm ali talvez tanta segurança em continuar líder daqui a anos. Ao contrário, talvez, de algum banco que vai ser líder hoje e deve continuar sendo líder por mais anos. Então, o Luiz Barsi tem uma metodologia muito clara de se afastar dessas empresas que, mesmo que o setor seja bom, mas as empresas não correspondam a essa segurança e a perenidade que esse mercado pode proporcionar. Então, o que a gente pode ver, ao contrário disso, é que a carteira hoje de Luiz Barsi é muito focada tanto em bancos, também em seguradoras, aqui derivam as seguradoras e corretoras de seguros, que também conseguem ter algumas opções bem interessantes. Empresas de utilidade pública, aqui abrangendo principalmente as empresas de energia elétrica, entre todas as classes, as geradoras, transmissoras e distribuidoras. E também as empresas de telecomunicação, porque são empresas que historicamente conseguem manter uma distância das competidoras, né, de novos potenciais rivais, competidores, por si só garante uma vantagem competitiva excelente, e são empresas que estão sempre sendo usadas. A gente não pode imaginar nenhuma cidade, né, nenhum país sem ali uma transmissora, uma empresa de um país sem telecomunicação. Então olha só, ele investe em empresas que conseguem se proteger, criar vantagens competitivas, evitando novos competidores e setores que devem se perpetuar na eternidade. Agora, muitos dos casos, como a gente já falou, o Luiz Barsi realmente ganhou muito dinheiro, mas nem sempre é assim. Na contramão de muitos investidores, Luiz Barsi tem ação de duas empresas polêmicas. A primeira delas, a Cielo, e a segunda, a IRB, que inclusive foi uma posição mais recente que ele montou, que também ficou até famoso aí na internet. Mas o caso da Cielo é um pouco mais trágico para o Barsi, porque já há alguns anos ele vem perdendo dinheiro nessa empresa, inclusive com a sua filha alertando pelo contrário. A sua filha foi contrária ali à montagem dessa posição, imaginando principalmente que surgiriam, e isso se provou ao longo do tempo, novos meios de pagamento. Surgiu o Pix nesse intervalo, que aí mais uma vez foi uma cartada que prejudicou bastante a receita líquida da empresa e mais uma vez dizimou sua vantagem competitiva. Então a gente não poderia pensar na Cielo como uma empresa que vai se proteger no longo prazo. A cada ano que passa, na verdade, se torna ainda pior, porque as pessoas aos poucos estão deixando de consumir em cartão de crédito e ficando algo muito mais fácil. Olha o número de transações
não só em quantidade, mas também em volume financeiro transacionado que acontece através do Pix. Então, cada vez mais a gente pode pensar, o Pix vai ganhando mais relevância. Artigos, por exemplo, Samsung Pay, Apple Pay, tudo isso vem ganhando relevância, cada vez mais diminuindo a opção de pagamento através da Cielo. Então, essa posição realmente foi muito polêmica. Possivelmente vai ser uma posição que ainda vai amargar um pouquinho ali de prejuízo na carteira do Luiz Barsi durante mais alguns anos. É verdade que o Barsi tem até a sua versão para investir na Cielo. Ele cita que a empresa, até um pouco tempo atrás, apresentou prejuízo, conseguiu rever sua posição de lucro, mesmo em um cenário de extrema concorrência. E ainda assim ele cita que hoje o preço da Cielo ainda não destravou, principalmente porque tem fundos que estão vendidos na cota. Então, olha só, quanto mais as ações tendem a cair, mais esses fundos, que são fundos bilionários, gigantescos, ganham dinheiro. Então, há interesse desses fundos em manter sempre a cotação da Cielo na baixa, porque se a cotação for destravada e subir, esses fundos perderiam dinheiro. Então o Barsi, apesar dos pesares, ainda mantém confiança na Cielo, esperando que algum dia esses fundos vão deixar de operar vendido para poder então destravar valores e as ações da Cielo voltarem a subir. Essa é a posição deles. Na minha opinião, as ações da Cielo ainda não têm vantagens competitivas suficientes para voltar ao que já foi um dia. Eu acho que longe disso. Em segundo lugar, a IRB. A IRB, aqui inclusive que nesse vídeo fiz uma análise completa sobre essa empresa, vive talvez o pior dos problemas, que não é simplesmente uma crise operacional, uma crise de endividamento, nada do tipo. Uma crise mais grave, uma crise de credibilidade. E você recuperar credibilidade em um setor que trabalha com credibilidade é realmente muito perigoso. Então a gente está falando que a IRB é uma empresa que segura, que vende seguros para seguradoras. Ou seja, nenhuma empresa vai comprar um seguro de uma empresa falida, de uma empresa que não vende pacotes, que não tem dinheiro. Então, olha só, aqui no caso da IRB, ela trabalha em um mercado que precisa urgentemente, precisa essencialmente de credibilidade. Então, aqui no caso da IRB, o buraco é ainda mais embaixo. Agora, no histórico, muitas pessoas adoram investir seguindo as dicas do Barsi, pensando nos seus vários sucessos que ele teve e com certeza é um dos melhores, se não for o maior, investidor pessoa física que nós temos no Brasil, isso não resta dúvida. Mas tem que ficar muito atento pelo seguinte motivo: algumas das empresas que ele mantém em carteira, ele faz isso tendo influência dentro da empresa. Então, obviamente, ele vai querer vender uma situação, vender um case de crescimento, vender um case de dividendos, porque ele ganha dinheiro dentro daquela empresa, através dos órgãos de conselho de administração em que ele exerce em alguma dessas empresas. Ou seja, cuidado aonde você vai investir e pegar dica através desse investidor, porque às vezes essa mesma opinião está enviesada, que ele querendo vender uma opinião da própria empresa que ele trabalha. Então assim ficaria algo muito fácil. Então olha só, cuidado, porque o Luiz Barsi tem sim interferência em algumas empresas. Ele já investe em empresas sabendo que dentro dela ele vai ter algum cargo, alguma pessoa ali de proximidade que possa fazer as políticas de acordo com o desejo dele. Então, muito cuidado em simplesmente copiar a carteira de alguém. Chegamos aqui então ao final do vídeo, espero que você tenha gostado. Deixe aqui nos comentários qual é a empresa que você gostaria que eu analisasse nos próximos vídeos. Eu espero você lá. Muito obrigado, valeu!